Beleza, pessoal? Vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje vai ser o quê? Resolução de problemas envolvendo função do segundo grau. Antes de ir para a resolução de problemas, vou fazer alguns comentários na construção de um gráfico, tentar revisar e destacar alguns pontos de atenção que podem te ajudar na resolução das atividades, certinho? Lembrando também que a leitura ali do que foi colocado na lista, na tarefa, também é importante, tá? Então vamos lá, construção do gráfico de uma função quadrática. No primeiro exemplo aqui, é bom destacar para vocês aqui algo. Você tem aqui f de x é igual a x ao quadrado. Então, quando você tem f de x, lembrando que já falei que é a mesma coisa do y, não é isso? É igual a x ao quadrado menos 4x mais o 3. O que você tem aqui? O a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. Primeira ideia, quando você está falando de gráfico, de construção de um gráfico, é olhar o A. O A é 1. O 1 é maior do que 0, é positivo. Então, se você tem o A positivo, galerinha, o A positivo, A maior do que 0, eu tenho certeza que meu gráfico vai ter uma parábola, certo? Voltada para cima. O que eu estou falando da parábola voltada para cima, pessoal? Essa concavidade, certo? A concavidade aqui tem que ser voltada para cima, beleza? Certo. Já se o A fosse negativo, fosse menor do que 0, a concavidade seria voltada para baixo. Essa concavidade seria voltada para baixo, beleza? Então, nesse exercício, o gráfico vai ter uma concavidade voltada para cima. Dando continuidade. Então, o que você vai colocar aqui? Primeiro, o coeficiente c, certo? É um ponto onde a parábola vai interceptar o eixo y. Calma que o gráfico está aqui para vocês. Segundo, zero da função. 1 e 3 são os pontos onde vai cortar o eixo x, onde vai interceptar o eixo x. E o vértice da parábola, é onde a parábola muda de atitude, certo? Se ela estivesse decrescendo, ela passa a crescer. Se ela estivesse crescendo, ela passa a decrescer, certinho? Massa, essa câmera eu não consegui espelhar, então por isso estou dando uns bugs de vez em quando, mas eu vou aprender isso ainda aí para compreender o que está acontecendo comigo quando eu estou olhando para ela. Beleza, galerinha? Vamos aqui. Então, o que eu estou falando aqui para vocês aqui? Primeira ideia, coeficiente C. O coeficiente C vai ser o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y, né? Onde ele corta o eixo Y. Ok, 3. Ponto. Marcou esse ponto. Então, vai construir, marca lá sempre o ponto C. Tá, marcado aqui. Depois, marcar os zeros da função. Pessoal, não vou mostrar o cálculo desses zeros da função. Você tem que jogar aqui, calcular o delta, certo? Depois jogar na forma de Bhaskara. Você vai achar os valores 1 e 3, certo? Valor de x, certo? Então, olha aqui o par danado. X igual a 1, y igual a 0, x igual a 3, y igual a 0. Quando você acha, então, que x' e x duas linhas, 1 e 3, são os pontos, olha aqui, 1 e 3. São esses dois pontos aqui. Você vai marcar ele aonde? Em cima do eixo x. Então, você tem dois pontos em cima do eixo x. Nesse caso, com certeza, porque o delta aqui foi positivo, beleza? Delta maior do que zero, eu tenho duas raízes. Se o delta fosse igual a zero, eu teria somente uma raiz. E se o delta fosse menor do que zero, não teria raiz. Opa, como é isso? Não tem raiz, mas tem gráfico, certo? Futuramente a gente mostra para vocês quando for necessário. Mas aqui nesse caso, teve dois valores, então porque o delta foi positivo, e esses dois valores você vai marcar em cima do eixo x. E por último, você vai marcar aqui o vértice da parábola, beleza? Esse vértice da parábola, você vai calcular x do vértice e y do vértice. A aula passada, você sabe a fórmula para calcular isso, beleza. Isso já tem aqui, não vamos mostrar o cálculo, estou fazendo análise de um gráfico, beleza? O cálculo você vai fazer aí nos probleminhas passados. Então, quem é o vértice aqui? Olha só.
x igual a 2, x igual a 2, y igual a menos 1, y igual a menos 1. Liga agora. 2 ao menos 1. Olha a ligação. Então, esse ponto aqui, você lembra-se que quando você tem um ponto, você tem que lembrar que o quê? O primeiro valor é o de x e o segundo valor é do y. Beleza? Então, você tem aqui 2 e menos 1. Pessoal, vou falar aqui, olha só. Você tem que compreender que o vértice aqui, ó, é onde que eu falei para vocês que ele vai trocar certo de comportamento. Olha só, esse gráfico começa aqui. Ele vem aqui decrescendo, decrescendo. Pá. Na hora que ele chegou no vértice, ele começa a subir. Então, ele mudou o comportamento certo da função. Então, o vértice é onde que acontece essa mudança de comportamento. Nesse caso, como nós temos aqui o A positivo, sempre que tiver o A positivo, ó, atenção nisso, certo? A função aqui, esse ponto aqui, certo? Vai ser um valor, esse vértice nessa função, certo? Nessa função vai ser um valor mínimo. Vai ser um valor mínimo. Certo? Vai ser o valor mínimo. Se fosse o A negativo aqui, seria um valor máximo. Certo? Nós vamos mostrar isso aí também em exercício. Então, nós temos o ponto máximo e o ponto mínimo. Se o A for positivo, parar voltado para baixo, aqui embaixo, valor mínimo. A negativo, certo? Olha aqui em cima, valor máximo. Belezinha? Certinho. Exemplo 1. Olha só. O movimento de um projeto lançado para cima verticalmente, então um lançamento verticalmente para cima, certo? É descrito pela equação y igual a menos 40x ao quadrado mais 200x, onde y é a altura em metros atingida pelo projétil x em segundos. Então, o y vai ser a altura, e se o x é segundos, segundos está falando de quê? De tempo. Então, y vai ser a altura e x vai ser o tempo após o lançamento. A altura máxima atingida e o tempo desse projeto permanece no ar corresponde a, respectivamente, quais valores? Vamos lá, certo? Tem duas perguntas. Ele quer saber a altura máxima, certo? E o tempo que esse projeto vai ficar no ar. Vamos com calma. Então, na primeira ideia aqui, a expressão está aqui, y igual a menos 40x ao quadrado mais 200x, deu os coeficientes. Menos 40 para o A, B igual a 200 e o C igual a 0, porque não tem, certo? Não tem o termo dependente. Se não tem o termo dependente, esse termo dependente vai ser igual a 0. Legal, olha só. Como eu falei no slide anterior aí, o A aqui é o quê? É negativo. Se o A é negativo, olha só a concavidade voltada para baixo. A negativo, concavidade voltada para baixo. Aqui é o vértice, certo? Esse é o vértice aqui dessa parábola. Se você tem o vértice dessa parábola aqui, o que você tem que imaginar desse vértice dessa parábola aqui, galera? Esse vértice, certo? Você tem o que aqui? Isso que seria o valor máximo. Certo? E esse valor máximo, olha só, opa, foi muito reto, mas tá bom. Está falando do quê? Comparando com quem? Com a altura. A altura está onde? No y. Então aqui seria quem? Esse valor. O valor máximo. O y do vértice. Então, olha só, para calcular a altura máxima, nós vamos utilizar a ideia do y do vértice. Então, você tem aqui y do vértice, certo? É menos delta sobre 4a. A fórmula do delta está aqui. Você tem que lembrar que esse aqui pode ser eliminado, porque o c vai ser igual a zero. Então, 200 ao quadrado, 40.000. 4 vezes menos 40, porque menos 40, o A vale menos 40, menos 160, já foi feita essa divisão. Olha só, mas ficou positivo, Fabinho? Sim,
menos e menos. Menos com menos, mais essa divisão, 250 metros. Então, a altura máxima foi de 250 metros. Vamos dar continuidade. E como estava lá no slide anterior, certo? Mostrei para vocês que a altura, certo? Era o eixo Y. E o eixo X seria o tempo. Como estava lendo, falei umas 2, 3 vezes sobre essa ideia. Então, se eu estou falando do eixo Y, vou achar lá o X do vértice, que vai ser o tempo que ele atingiu a altura máxima. Então, a altura máxima vai ser o quê? Menos B sobre 2A, fórmula do X do vértice, 200 sobre 2 vezes menos 40, que é o valor do A. Certo? Aqui tem um menos também. Menos com menos vai dar mais 2,5 segundos. Atençãozinha nessa aqui. Só. Então, o projeto levou 2,5 segundos para atingir a altura máxima, levando mais 2,5 segundos para retornar ao solo. Você vai aprender isso lá na física também, certo? Mas como eu falei na explicação de gráfico sobre a simetria, o que é? Divide no meio, muda de comportamento ali no vértice, o que acontece de um lado acontece do outro, da mesma forma. Então, se ele demorou 2,5 segundos para subir, ele vai demorar 2,5 segundos para descer. Então, a pergunta foi o tempo que ele vai permanecer no ar. Não foi só o tempo de subida. Então, o tempo de subida vai ser 2,5 mais 2,5. 5 segundos no ar. Massa? Ok. Segundo exemplo. E último também, certo? Um objeto foi lançado do topo de um edifício de altura de 84 metros, com velocidade inicial de 32 metros. Então, subi, certo? Num edifício qualquer, cheguei lá e não soltei o objeto, lancei esse objeto, certo? Dando uma velocidade para ele inicial de 32 metros por segundo. Quanto tempo esse objeto levou para chegar ao chão? Utilize a expressão matemática do segundo grau, D é igual a 5t ao quadrado mais 32t, que representa o movimento de queda livre do corpo. Galera, lá na física, isso aqui não vai ser dado para você não, certo? Aqui tem a ideia da gravidade, gravidade dividido por 2, certo? 10 dividido por 2. Aqui está falando sobre velocidade, mas são detalhes que aqui não preciso mostrar para vocês. Aqui na matemática está prontinho, bonitinho, nós vamos analisar somente isso. Ok, o corpo percorreu então uma distância de 84 metros. Como que eu sei disso? Pô, a altura do edifício é de 84 metros. Então, não tem como ele furar o solo, ele vai até o solo. Então, a altura aqui de 84 metros, que corresponde à altura do edifício. Portanto, certo? A distância D vai ser de 84. Basta resolver a equação de segundo grau formada, determinada por isso aqui. Então, vou substituir aqui por 84. Substituindo por 84, ele está positivo, ele veio para cá negativo. Você tem uma equaçãozinha do segundo grau. A igual a 5, B igual a 32 e C igual a menos 84. Está aqui, certo? 4 vezes o A, que é 5, e o C, que é 84. Está pronto, galerinha. Certo? 32 ao quadrado dá 1024. Essa multiplicação toda, certo? Dá 1680. Mas lembrando, mas professor, por que ficou positivo? Galerinha, porque aqui até está errado, quando eu coloquei. Certo? E deve estar errado também lá no, como fala? Na folha, tá beleza? Mas se estiver errado, você lembra que tem aqui tem um menos, tá? É menos 84. Se é menos 84, menos com menos vai dar mais, beleza? Por isso que deu mais. A soma dá 2.704. Joga aqui, x'. Por que eu coloquei t? Porque está falando de tempo, mas pode ser x, não faz diferença nenhuma. T igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substitui, certo? Estou falando aqui, ó, dessa equação. Essa equação aqui, galera. Então, o b vale 32. Menos 32, mais ou menos raiz do delta que foi calculada sobre 2a. Galera, o a aqui é 5. Raiz quadrada de 2.704 tem 52. Então, substituir, calculei. Menos 32 mais 52 dividido por 10 e menos 32
mais 52 dividido por 10. Aqui no menos dá menos 84 sobre 10, que dá menos 8,4. E aqui dá 20, menos 32 mais 52, 20 dividido por 10 dá 2. Galera, atenção. Qual seria a resposta desse aqui, então? Esse aqui é negativo? Não pode. Tem como ter, eu demorei menos 8,4 segundos para achar. Não, isso aqui não existe. Beleza? Então, a resposta seria somente o que? O tempo igual a 2 em segundos. 2 segundos para chegar ao solo. Porque o negativo, nesse caso aqui, não serve para mim como resposta. Ok? Valeu, abraço, até mais.